Você já tentou resolver um mistério apenas para descobrir que as pistas estão bem diante dos seus olhos? É exatamente assim que o livro do Apocalipse é. Está cheio de símbolos e uma estrutura única que pode parecer enigmática à primeira vista. Mas não se preocupe. Assim como quando você descobre o código secreto de uma mensagem, entender os símbolos do Apocalipse pode revelar uma mensagem divina. Venha conosco enquanto exploramos o fascinante mundo de Apocalipse. Vamos guiá-lo através de seus símbolos e estrutura, ajudando você a ver a beleza e a esperança em sua mensagem. No episódio de hoje, vamos juntos desvendar os mistérios de Apocalipse. É uma jornada que você não vai querer perder. Para facilitar a nossa jornada, preparamos um guia de estudo para acompanhar o nosso episódio de hoje. Para acessá-lo, escaneie o QR Code que aparece agora ou visite o nosso website, estaescrito.ca. Fique conosco e descubra como desvendar os símbolos do Apocalipse e a sua estrutura. O Está Escrito começa agora. Fonte de inspiração e conforto por séculos, iluminando o caminho para uma vida plena. Está escrito. Apresentando Jesus, aquele que ama, liberta, cura, capacita e envia pessoas para cumprir a missão do reino. Bem-vindos ao Está Escrito. Hoje vamos explorar um dos livros mais fascinantes da Bíblia, o Apocalipse. É um livro cheio de símbolos e estrutura, e entender isso é a chave para desbloquear sua mensagem. Não é mesmo, Rebeca? Com certeza, Douglas. Apocalipse pode parecer um pouco como um romance misterioso com todos os seus símbolos, mas uma vez que você entende, é como abrir um baú de tesouros divinos. Vamos começar falando sobre por que Deus usou símbolos neste livro. Ótima ideia. Sabe, símbolos são como aqueles códigos secretos que as crianças usam para enviar mensagens. Elas podem desenhar um coração para significar amor ou um sol para significar felicidade. No Apocalipse, Deus usa símbolos para transmitir verdades profundas que são atemporais e universais. Exatamente, Douglas. Símbolos podem falar através de culturas e eras. Por exemplo, uma besta ou um animal em Apocalipse simboliza um reino ou um império poderoso. É como usamos um leão para representar coragem hoje. Esses símbolos ajudam a mensagem a permanecer relevante, não importa quando ou onde você viva. E há outra razão para usar símbolos. Na época em que o Apocalipse foi escrito, os cristãos enfrentavam perseguição. A linguagem simbólica protegia a mensagem daqueles que poderiam usá-la de forma errada. É como escrever em um código secreto para que apenas seus amigos possam entender. Isso mesmo. E esses símbolos também envolvem nossa imaginação. Eles nos convidam a pensar profundamente e descobrir camadas de significado. É como quando você lê uma história e encontra novos insights a cada leitura. Agora vamos falar sobre a estrutura de Apocalipse. É como uma peça bem organizada com diferentes atos e cenas. Essa estrutura nos ajuda a entender o fluxo dos eventos e as mensagens que Deus quer transmitir. Sim, Apocalipse é dividido em seções, assim como uma peça teatral. Começa com a visão do Cristo glorificado, então tem as cartas para 7 igrejas, depois passa para uma série de visões com selos, trombetas e taças e visão da destruição do mal e a renovação do nosso planeta. Cada sessão constrói sobre a anterior, adicionando mais detalhes e profundidade. Pense nisso como um quebra-cabeça. Cada peça se encaixa na próxima, criando uma imagem maior. O número 7 é importante aqui, simbolizando completude, plenitude. Então temos 7 igrejas, 7 selos e assim por diante. E há uma estrutura quiástica também, como uma imagem espelhada. O começo e o fim refletem um ao outro, destacando os temas centrais.
é como um sanduíche, onde a parte mais importante está no meio. Essa estrutura é um testemunho da inspiração divina do Apocalipse. Mostra-nos que Deus é ordeiro e tem um propósito. Assim como um grande artista, ele esculpiu este livro para nos guiar através de seus temas complexos. E no centro de tudo está Jesus Cristo. Apocalipse revela seu papel na história e sua vitória final sobre o mal. E há uma mensagem de esperança e segurança para todos os crentes. Então, Rebeca, como podemos aplicar esse entendimento de símbolos e estrutura em nossas vidas hoje? Bem, Douglas, é como seguir uma receita. Uma vez que você entende os ingredientes, os símbolos e estrutura, você pode criar algo bonito. Podemos aplicar essas lições permanecendo fiéis, sendo esperançosos e confiando no plano de Deus. Essa é uma maneira maravilhosa de colocar isso. Assim como uma receita, quando seguimos as instruções de Deus, podemos experimentar a plenitude de suas promessas. Absolutamente. E lembre-se, amigos, Apocalipse não é apenas sobre os tempos finais. É sobre viver com esperança e propósito hoje, sabendo que Deus está no controle. Obrigado, Rebeca, e obrigado a todos que acompanham o Está Escrito Canadá. Em alguns instantes, continuaremos o nosso estudo com o nosso convidado especial, o pastor Rafael Rossi. Olá, seja bem-vindo. Feliz sábado. Bom dia, igreja. Que dia lindo em Toronto. Na Igreja Brasileira de Toronto, todos encontram lugar para pertencer. Venha nos visitar e fazer parte dessa família. 122 Mimico Avenue, aqui em Toronto. Estamos esperando por você. Você está assistindo ao Está Escrito e que bom que você ficou conosco. Nós estamos numa série, As 10 Chaves, para desvendar os segredos, os mistérios do Apocalipse. Estamos na 6ª chave. E durante essa série, nós temos um convidado todo especial, o pastor Rafael Rossi. Pastor Rafael, que prazer tê-lo conosco. A alegria é minha. É muito bom estarmos aqui. Já estamos aí bem adiantados nessas chaves, entendendo e compreendendo mais o Apocalipse, que é um livro que fascina. Quando você entende mais o Apocalipse, ele enche o coração de esperança. Pessoalmente está sendo muito prazeroso aprender com os seus insights, expertise, né? O senhor estuda Apocalipse já há algum tempo. Eu queria saber, tem algum texto preferido que o senhor tem do livro do Apocalipse? Tem uma expressão, é a expressão que está lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 20, que reflete a nossa esperança, né? Quando o texto diz assim, olha, aquele que dá testemunho destas coisas diz, aí vem a expressão que eu gosto, certamente venho sem demora. Essa é a promessa de Jesus de que ele vai voltar. E quando ele voltar, nós vamos ter então a vida perfeita que ele planejou para nós desde o começo, mas que infelizmente o pecado nos roubou, tirou-nos da eternidade, tirou-nos da paz e tirou-nos do propósito inicial que Deus tinha. Mas ele vai corrigir esse problema do pecado, ele vai voltar e aí vai nos dar a vida eterna. Fenomenal, já estamos começando o programa numa nota de esperança, né? É verdade. E aqui na minha Bíblia, ela está em vermelho essa frase, porque essa é aquela Bíblia que todas as falas de Jesus, as palavras de Jesus, estão em vermelho. E é interessante que é a última parte vermelha da Bíblia, do Apocalipse. Então as últimas palavras de Jesus Certamente venho sem demora. Coisa linda, né? Que bom. 6ª chave já, né? Já vimos tantas outras chaves. E se alguém quiser ver as outras, quem sabe esqueceu ou perdeu ou rever, tá tudo disponível no nosso canal no YouTube. E, por favor, você é muito convidado para estar lá, né? Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão de símbolos, códigos, né? Por que será que Deus deixou esses símbolos, esses códigos? E como navegar, né? Como compreender esses símbolos para entendermos a verdadeira mensagem? Bom, os símbolos do Apocalipse, eles têm um objetivo, têm um propósito. A linguagem profética, geralmente na Bíblia, aparece com símbolos. A gente vai para o livro de Ezequiel, Jeremias, Daniel. Há uma simbologia para ser interpretada. E o que Deus espera com isso? Primeiro, que tenhamos uma compreensão de toda a Bíblia.
Porque não é apenas o capítulo profético, mas para eu interpretar aquela profecia, eu tenho que entender o símbolo. E esse símbolo ele vai ser explicado em outras partes da Bíblia. Então Deus está mostrando que esse livro deve ser visto ou entendido como um todo. Eu não pego apenas um capítulo do Apocalipse isolado de toda a Bíblia, mas eu preciso ter a Bíblia em conta para interpretar aquele símbolo. Um outro objetivo é que Deus, assim, ele protegeu a sua mensagem dos maiores críticos e perseguidores da Bíblia. Porque ao lerem, isoladamente, eles não vão entender. Terceiro ponto, Deus quer que nós sejamos profundos no conhecimento da palavra. Por isso, não está na superfície do conteúdo, mas tem que aprofundar-se um pouquinho mais. Tem que entrar dentro do texto. Tem que levar em conta outros aspectos para compreender estes símbolos. E quando nós temos claro esses símbolos, vemos também que a verdade ela é progressiva. Esses símbolos eles vão ficando cada vez mais claros para nós no decorrer do tempo. Então, há uma razão, há um propósito porque Deus escolheu símbolos em um livro que é uma revelação. E eu fico muito feliz de nós termos uma chave específica sobre esse tema de símbolos, porque eu acho que é um dos grandes desafios do leigo para entender o Apocalipse. Quão difícil é a gente entender os símbolos do Apocalipse, Pastor Rafael? O livro do Apocalipse, nessa simbologia, se eu não levar a Bíblia em conta, eu posso cometer erros grotescos, porque não sou eu o leitor da Bíblia que digo ao símbolo o que ele significa. Não é a minha cultura local, que aqui na nossa cultura isso aqui representa o cordeiro, então o cordeiro é isso aqui. Não, não, o cordeiro é aquilo que o Apocalipse diz que é o cordeiro, é Jesus. Então não existe uma aplicação contemporânea do cordeiro, a aplicação é aquela que a Bíblia dá o sentido para o símbolo. O grande problema está aí, quando as pessoas passam a olhar para o Apocalipse como um livro de conjecturas, ou um livro de achismos, e não é achismo, é a revelação, e a própria revelação se interpreta. Então, o símbolo, ele não é um símbolo que é um enigma, ele é um símbolo que pode ser decifrado. E um ponto importante, assim, agregar na nossa discussão, é que Jesus, de certa maneira, ele nas suas falas, ele usava de simbologia ou as parábolas, né? Ou contavam histórias que, de certa maneira, a mensagem ela não era clara para todos. Eu me recordo uma vez que os discípulos perguntaram para Jesus, mas por que você prega, fala em parábolas, né? E ele fala para que aquelas pessoas de fé possam compreender, porque aquilo que eu falo, aquilo que eu apresento, vai ser compreendido pela pessoa de fé, aquela pessoa que estuda a palavra, que conecta. E de certa maneira, de novo, é um convite para estudarmos a palavra como um todo. Nós cremos que a Bíblia foi inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse, tem um só autor, que é Deus, que deu a mensagem a mais de 40 pessoas, mas essas pessoas, elas apresentam na sua linguagem, na sua forma, mas a mensagem de Deus. Então Deus está falando, eu não quero que você só foque aqui, eu quero que você foque em tudo. E para você entender aqui, você vai ter que entender o todo, né? Então, a fé é a chave, né, para abrir esses símbolos, né, que eram em parábolas na época de Jesus, e aqui nós encontramos outros tipos de símbolos. Que símbolos nós encontramos, pastor Rafael? Em vários, né? Eu anotei alguns aqui. Por exemplo, nós temos um símbolo que eu já falei aqui, cordeiro. Cordeiro é um símbolo de Jesus. E a própria Bíblia vai nos interpretar que Jesus representa esse cordeiro vindo lá do santuário. Dragão é um outro símbolo que aparece aqui no livro do Apocalipse. Dragão é até meio fácil de entender para quem tem a visão toda da Bíblia. Dragão tem a ver com o inimigo de Deus, tem a ver com aquele anjo que lá no céu se rebelou e deu início ao mal. Um outro símbolo que aparece na Bíblia é besta, no livro do Apocalipse. Besta é um animal que é feroz, é violento, é agressivo, e besta dentro do contexto profético, onde nós vamos encontrar versos dando essa interpretação, é um poder antagônico a Deus. Temos também mulher, é outra simbologia do Apocalipse. Mulher representa o povo de Deus. Só que esta mulher,
ela também tem uma contrafação no Apocalipse, que é a prostituta. Então tem a mulher pura, que está se guardando para o seu noivo, que é Jesus. É uma outra aplicação, é um outro símbolo. E tem a mulher prostituta, aquela que abandonou o seu noivo e se corrompeu. E essa mulher prostituta significa o sistema religioso que abandonou a vontade de Deus e que deixou de lado a Bíblia para viver agora a partir dos seus desejos, suas vontades, as suas inclinações passionais ou emocionais. Temos também uma outra simbologia que é Babilônia, que também significa um poder contra Deus. Temos coroa, que significa vitória. Temos estrelas, que significam os mensageiros ou os próprios anjos. Anjo também vai significar a igreja, que tem o objetivo de pregar o evangelho. Temos também espada, que significa a palavra. Ou seja, os símbolos aparecem dentro dos seus contextos e nós podemos interpretar. Mar significa povos, multidões. Então, tudo isso a própria Bíblia diz. Diz assim, onde é que eu encontro isso? Você vai ver lá uma das bestas que surge do mar. Assim, o que é um mar? Aí vai Apocalipse 17,15, diz que mar significa uma região povoada. Ou seja, essa besta que sobe do mar, ela vem de um local povoado. Diferentemente da outra besta que vem de um lugar onde não tinha povoação, porque ela surge da terra. Então veja, esses elementos eles vão ficando claros a partir do momento que eu levo em conta toda a Bíblia. Existem até tabelinhas por aí, né, pastor Douglas? Tabelinhas de conversão profética, alguns chamam. Então, quando você encontrar isso na profecia, significa tal coisa. Fenomenal, porque ajuda a você ler, você não tem que ficar, você tem ali, né, a colinha. É. E o pastor Rafael é um brilhante, né, estudioso, e desde a época da faculdade era um excelente aluno, né? Obrigado, e eu sei que, obrigado pelo elogio. eu sei que ele é brilhante, mas, de novo, né, essas menções, essas referências, elas são extraídas da Bíblia. Eu vou ler um aqui, por exemplo, Apocalipse 12:9, né? E foi precipitado o grande dragão. Opa, dragão? Quem que é esse dragão? Aí você continua, a antiga serpente, que chama diabo e Satanás. Então, A chave está aí. própria Bíblia, ela se autoexplica. Então, estas chaves que o pastor Rafael mencionou demonstram a habilidade de estudo da palavra que ele tem, né? E teve, e que do estudo ele fala assim, olha, esses são os pontos, porque a Bíblia se interpreta, né? E acho que um ponto interessante que a gente precisa conversar aqui é o seguinte, no contexto profético, nós temos esses símbolos que têm significados especiais. Mas isso precisamos entender que é só no contexto profético. Eu já vi pessoas falando assim, não, que então, olha, mar significa povos. Aí ele começa a ler textos que não fazem parte da profecia e agora começam a fazer uma bagunça. Aplicação. Não, já pensei, né, Moisés abriu o mar vermelho. Não há relação, né? Porque há também a literalidade histórica daquilo que aconteceu e a profecia, quando ela aponta para o futuro, ela fala nessa simbologia, que pode ser interpretada pela própria Bíblia, como disse o pastor Douglas. Agora, não é também pegar toda a tabela profética e aplicar a qualquer contexto, porque é na profecia que isso se aplica. E, obviamente, quando você lê a profecia, você vai ver que existe uma linguagem simbólica ali, você tem que aplicar o simbolismo. Agora, quando você lê uma profecia, você vê que não é simbólico, é algo direto, é algo literal, você não vai aplicar uma tabela profética. Por exemplo, vem aqui na minha mente o sermão que Jesus pregou em Mateus capítulo 24. Quando ele fala sobre o fim, ele fala de sinais no mundo político, fala de sinais na natureza, fala de sinais no mundo religioso. Ali ele está falando de sinais direto. Quando ele fala assim, aparecerão falsos cristos, falsos profetas, não tem simbologia, é direto. Quando ele fala que haverá guerras, rumores de guerras, não é interpretação, é direto. Quando ele diz que haverá fomes, epidemias em vários lugares, ele está falando de algo direto, não tem um símbolo por detrás. Agora, quando você vai ao Apocalipse, ao livro de Daniel, você vai ver que existe essa simbologia, os animais, besta que surge do mar, besta que surge da terra, 10 chifres e cai 3 chifres, surge um chifre pequeno que cresce, e uma mulher prostituta sentada numa besta escarlate com 7 cabeças, com 10 chifres, ou seja, tudo isso é uma linguagem simbólica para representar algo que vai acontecer na história. Não.
E eu acho que essa conversa já nos deu a ideia de uma outra série, como interpretar a Bíblia, né? Porque a Bíblia tem esses gêneros e a gente tem que lidar cada gênero com uma ferramenta diferente, né? A gente está discutindo aqui as chaves para entender o gênero, vamos dizer assim, apocalíptico, do futuro, de profecias, mas existe na Bíblia poesia. E a maneira que a gente entende poesia não é a mesma coisa que a gente entende a questão profética. Existe história, existe sabedoria. Então são elementos que nós precisamos aprender e navegar e ter a sensibilidade, o equilíbrio e principalmente a ajuda do Espírito Santo, né, para compreendermos a palavra de Deus. A realidade é o seguinte, existem pessoas bem ou quem sabe mal intencionadas que eles pegam a Bíblia e fazem o que eles querem, tentando fazer a sua mensagem, mas a Bíblia não deve ser interpretada assim. A Bíblia deve ser interpretada por ela mesma, à luz da Bíblia e à luz do Espírito Santo. A Bíblia não fala o que eu quero que ela fale. Ela fala o que ela tem que falar. E eu, como intérprete, devo me aproximar dela e interpretá-la da maneira mais correta. E identificar o que o símbolo significa na profecia e como ele se aplica é fundamental para que eu tenha a clara dimensão do que aquilo que a profecia está falando, para que eu não corra o risco de querer atribuir à Bíblia aquilo que ela nunca disse. Fenomenal isso, e acho que o exemplo do dragão é muito bom, né? Porque tem quem que é esse dragão? Logo em seguida, a Bíblia já está explicando. Às vezes o texto não está logo em seguida, mas muitas vezes ajuda. Quando você for ler um texto bíblico, que capítulo que ele está? O que está antes? O que está depois? Isso já te dá um sabor daquele contexto, o que está querendo dizer, qual que é o tipo de texto bíblico. Eu me animei com essa série, hein? Gostei da ideia da interpretação bíblica. Muito bem. Então nós estamos aqui entendendo os símbolos do Apocalipse. O pastor Rafael já deixou assim claro por que Deus deixou esses símbolos ou nessa forma de símbolos. Deu a entender também alguns desses símbolos, como compreendê-los baseado na palavra de Deus. Pastor Rafael, e como eu vivo hoje a realidade desses símbolos, né? Esse símbolo foi dado no passado para falar a uma população, uma comunidade no tempo antigo, mas principalmente nos dias de hoje, né? Porque muita gente se perde nos símbolos e esquece da aplicabilidade, Claro. né? Porque Do hoje. se o Apocalipse não for aplicado na nossa vida, ele fica apenas como um livro a mais. Ele precisa encontrar espaço na minha vida. Então, quando eu interpreto os símbolos, esses símbolos todos, eles estão apontando para eventos históricos. É Deus dizendo aquilo que vai acontecer. Lembra no passado, quando tinha as cenas dos próximos capítulos dos seriados, de programas, etc., o que vai vir depois? E o livro do Apocalipse, ele seria um grande cenas do próximo capítulo. Deus está mostrando para a humanidade aquilo que vai acontecer. Então, quando eu sei aquilo que está por vir, eu começo a me preparar a partir de agora, porque eu já sei aquilo que eu vou enfrentar. Eu não serei pego desprevenido se eu hoje interpretar o Apocalipse e entender exatamente o que está acontecendo. Há um outro elemento também. Quando eu leio o Apocalipse, eu identifico os símbolos e encontro a relação na história, isso me dá confiança na revelação, de que Deus está por detrás de tudo e Ele pode dizer o que vai acontecer, porque aquilo que Ele disse que iria acontecer já aconteceu e está acontecendo. E aquilo que ainda falta acontecer, certamente vai se cumprir. Isso me dá um pouco mais de base para seguir adiante. Isso fortalece a minha fé, isso me solidifica na confiança que eu tenho na palavra. Portanto, o que eu identifico na Bíblia, eu preciso aplicar imediatamente na minha vida. Se eu sei que Jesus vai voltar, e isso está dito na profecia, o que eu devo fazer hoje? Me preparar para esse dia da volta. Se eu sei que haverá uma perseguição contra aqueles que não vão se curvar a outras doutrinas que não sejam as doutrinas bíblicas. O que eu preciso fazer? Conhecer as doutrinas bíblicas e passar a viver as doutrinas a partir de agora. Tem uma máxima no mundo militar que diz assim: todo soldado se prepara para a guerra em tempos de paz. Então é agora que eu me preparo para aquilo que vai acontecer. Os soldados dessa batalha final estão se preparando hoje, antes da batalha chegar. Quando ela chegar, a gente vai estar preparado para enfrentar. Fenomenal. E se não fosse tão essencial sabermos
o que está para acontecer, esse livro não teria sido escrito, né? O próprio Deus diz, né, que ele não vai fazer nada sem antes revelar os seus segredos aos profetas. E os profetas são aqueles que revelam para as pessoas. Então, aquilo que Deus vai fazer, ele antecipa para o seu povo. E eu quero só chamar a atenção para o terceiro verso do Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurado aqueles que ouvem. Mas Deus não quer que a gente simplesmente entenda, né, ali a chave, descubra o símbolo, mas as palavras dessa profecia e guardam as coisas, né? A observância, a vivência desse estudo. Bem, chegou a hora de nós orarmos. Rebeca, você oraria conosco? Com certeza. Querido Deus, muito obrigado por essa oportunidade de entendermos melhor esses símbolos, o que o Apocalipse significa, o que esses termos que parecem tão difíceis para nós entendermos, como eles podem ser explicados pela sua própria palavra. Obrigado por esse melhor entendimento do que o Senhor tem para nos oferecer depois desses tempos que estamos vivendo na sua volta. Agradeço também pelo pastor Rafael aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. O estudo da Bíblia nos ajuda a esclarecer este e outros temas diversos da Bíblia. Para conhecer a Deus, precisamos saber o que está escrito na sua palavra. E pensando nisso, nós queremos oferecer para você o curso Bíblia Fácil. Todo o conteúdo desse estudo foi desenvolvido para guiar o seu aprendizado nos principais temas da Bíblia. Para receber sua oferta gratuita deste programa, é fácil. Acesse nosso website em www.estaescrito.ca. Envie um e-mail para info@estaescrito.ca. Outra opção é por telefone. Ligue para 1-800-717-2973. Ou até mesmo enviando uma carta para Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Pastor Rafael, muito obrigado por nos conduzir e participar desse diálogo sobre os símbolos do Apocalipse. É uma alegria. Está sendo um momento de muito prazer para mim falar sobre o Apocalipse e estudar sobre profecias. Eu espero que você esteja gostando dos nossos programas. Não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais e compartilhar o programa e o Ministério Está Escrito. Eu espero vê-lo na próxima semana. Até lá, lembre-se, está escrito: uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Olá, seja bem-vindo. Feliz sábado. Bom dia, igreja. Que dia lindo em Toronto. Na Igreja Brasileira de Toronto, todos encontram lugar para pertencer. Venha nos visitar e fazer parte dessa família. 122 Minico Avenue, aqui em Toronto. Estamos esperando por você.